Pois bem, graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. E hoje, como combinado, o primeiro domingo, a gente faz aqui a Escola da Graça, com perguntas e respostas, tá bom? A gente não vai usar hoje um microfone aí para circular, para as pessoas perguntarem, porque eu percebi que da vez que a gente fez isso, aparecia um ruído, né, na gravação. Então a gente vai evitar outro microfone ligado, tá bom? Mas aí vocês podem perguntar à vontade, se levanta a mão, faça a sua pergunta, que a gente vai, na medida do possível, estar respondendo aqui. Você que ainda não é inscrito, não conhece o nosso canal no YouTube, Elson Jesus no YouTube, Elson Jesus /MGV. Todos os dias, às 19 horas, nós temos um ensinamento bíblico, uma mensagem, e às vezes eu coloco até mais de uma mensagem durante o dia. Eu vou estar fazendo aqui uma leitura, e aí nós vamos começar a nossa escola em graça. Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha o pedido que Paulo fazia a Deus, pela igreja, pelo povo. E de pedir, olha lá, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do quê? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Querido, conhecimento é tudo. Então, a preocupação de Paulo não era uma preocupação de um pastor ou de um apóstolo carnal, que só queria orar pela igreja ou pedir pela igreja bênçãos materiais. Até porque o mesmo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se nós buscarmos de Cristo somente nesta terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o intuito do apóstolo Paulo, e a palavra apóstolo quer dizer enviado de Deus, aquele que foi enviado para cumprir uma missão. A missão do apóstolo Paulo era ensinar o povo de Deus, porque o próprio Jesus, 8,32, João, dizia: e conhecereis a verdade vos libertará. Então Paulo foi chamado para ensinar a igreja. Então Paulo ensinava o povo de Deus, e ele pedia a Deus, não que o povo, que a igreja recebesse uma casa própria, não que a igreja ganhasse na loteria. A oração de Paulo não era uma oração para a irmã casar, para o irmão arranjar um emprego. Traga aqui sua carteira que eu vou orar pela sua carteira e você vai conseguir um emprego. Queridos, Deus não sabe das tuas necessidades, Deus não conhece as tuas lutas. Olha que eu preciso todo domingo ou todo dia de reunião ficar chamando as pessoas na frente, dizendo: traga aqui a tua causa, porque eu vou orar pela tua causa. Deus não conhece a tua causa. Por isso que ele já dizia para os seus discípulos: não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo dia de amanhã, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Foi isso que ele falou lá para os discípulos. Então o chamado hoje é se envolver com esse reino que já está em nós. Porque os fariseus perguntaram: quando virá o teu reino? Aí Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus estará em... Então o reino de Deus não é o céu, não é a eternidade que é o paraíso. O reino de Deus é você desfrutar das bênçãos do rei. O reino de Deus estará, disse Jesus, em vós. E o que é, irmão Elcio? O que é o reino de Deus? Paulo explicou aos Romanos, capítulo 14, versículo 17,
Ele disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele se manifesta na nossa vida quando você tem sabedoria e inteligência espiritual. Você sabia que existem muitos filhos de Deus neste dia, neste momento, dentro das chamadas igrejas, dentro dos templos religiosos, servindo a Deus, tendo o zelo de Deus, mas sem entendimento. Aquela palavra que Paulo falou aos Romanos capítulo 10, versículo 2. Eles têm zelo de Deus. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas falta conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento de Deus, você pede o pastor para orar por uma taça com água, e você passa a acreditar que esta água agora vai ter um poder místico, que quando você beber, ela vai arrancar uma doença. Isso é engano. Ela vai tirar a sua sede. Ah, irmão, mas se eu tiver fé, e você já falou outra coisa. Eu não posso misturar as coisas. Uma coisa é você exercer a sua fé em Deus, acreditar que Deus é capaz, e Ele é, de te curar, de te trazer uma bênção, é outra história. Agora, você atribuir a uma caneta que o pastor orou, a uma rosa do puxa-mito espiritual, a uma vassoura ungida, a um grão de feijão profético, a um envelope para você prosperar, a uma camisa vermelha que vai tirar você que está encalhado há mais de 2 anos, que papai já me revelou. Aí é engano, irmão. Aí é engano. E a religião trabalha em cima disso. Sabe por quê? Porque isso prende as pessoas. Isso manipula as pessoas. Eu lembro que eu estava aí na frente, uma moça passou e disse: o senhor pode orar por mim, pastor? Eu falei: você está bem? Ela: não estou bem não, estou aflita. O senhor ora por mim? Eu falei: sim, oro. Aí quando eu falei: sente aqui, a gente vai conversar, vou dar uma palavra para você, a gente faz uma oração. Quando eu falei assim, ela olhou assim e disse assim: o senhor me dá um óleo ungido? Eu falei: óleo ungido? Ela disse: sim. Eu falei: não, a gente não usa óleo, porque óleo ungido da Bíblia era uma coisa, e o azeite galo comprado no supermercado que o pastor comprou é outra história. Como assim, irmão? Mas Tiago mandou ungir com óleo ungido? Não, Tiago mandou ungir com azeite, que era um óleo cicatrizante que curava feridas. E ele disse que não era o óleo que curava, era a fé, a oração da fé. Ela disse: então o senhor não tem água orada aqui não? Eu falei: água orada, se você quer matar sua sede, ali tem um bebedouro. Mas água consagrada, água benta, é isso? Ela disse: o senhor não tem não? Eu falei: nós não temos. Ela disse: então eu vou para a igreja da Pomba. Eu falei: vá, agora leve o seu salário também para ficar por lá. Viu que o povo gosta de misticismo? O povo gosta de coisa, de objeto, porque falta sabedoria e inteligência espiritual. 2 Colossenses: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo orava para que eles tivessem entendimento, compreensão das coisas de Deus. 2:3 Colossenses: em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos. Só Ele tem a sabedoria e a ciência. Efésios capítulo 1, versículo 17. No versículo 16, Paulo também está orando, e agora pelos Efésios. Ele orou pelos Colossenses, agora ele estava orando pelo povo de Éfeso. E ele dizia que orava para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, então, tá vendo que Paulo falou que Deus revela? E por que o Senhor não revela a minha identidade? Revelação da palavra, não tem nada a ver de revelar o nome da irmã que sentou lá atrás. Porque se esse povo revela tanto,
por que não revela um número aí que tem aí, acho que dia de quarta e dia de sábado, hein? Não revela. Não é, irmão? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No conhecimento dele, não é no meu conhecimento. Não é no teu, não é no nosso. É no conhecimento dele. Para que, Paulo? 18, Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração. E coração aqui se aplica a mente, tá? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento ou do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então a oração de Paulo, o pedido a Deus de Paulo pela igreja, era para que o povo de Deus tivesse olhos iluminados. Querido, eu tenho irmãos aqui que já passaram 20, 30 ou mais anos na religião. Eu passei 18 anos no sistema religioso. Eu conheci a Bíblia. Ai, como eu era obcecado. O pastor dizia: Celso, propósito para ler a Bíblia durante o ano, tem que ler a Bíblia toda. Eu lia 2 vezes. Sempre saía na frente. Vai ter premiação de Bíblia no final do ano. Quem lê a Bíblia toda, interpretar ou reescrever textos sem olhar para a mesma, ganha uma Bíblia. Ah, eu estava lá em primeiro lugar. Só que eu descobri. E aí um pastor dizia assim para mim. Ele fala onde ele vai. Ele diz assim: eu sou teólogo e eu já li a Bíblia 30 vezes. E aí um dia eu fiz uma pergunta para ele: pastor, por que o senhor dá Páscoa na igreja chamando de Santa Ceia? Ele: hã? Eu falei: pastor, porque esse pão que o senhor dá na igreja, isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus fez com os apóstolos. Porque Jesus celebrou a Páscoa com chás de ervas amargas, cordeiro assado e muita comida e vinho forte. Mas isso que vocês estão fazendo aí é uma tradição religiosa, uma cópia fajuta da Eucaristia romana, que Martinho Lutero, com a reforma, inventou uma tal de Santa Ceia do Senhor. Aí eu fiz só uma pergunta para ele: o senhor é teólogo? O senhor é pastor? Agora aqui para nós, isso que vocês dão na igreja todo mês ou anualmente, dependendo da tradição religiosa, aqui para nós, é isso que faz o povo ter comunhão com Deus, pastor? Ele olhou para mim e falou: Elcio, a gente sabe que não é isso, mas a gente não pode mexer na tradição. Eu digo: sabe o que foi que Jesus disse a teu respeito, pastor? Minha esposa quer, né, de lá, do bairro lá. Falei: sabe o que é que Jesus diz a respeito de vocês? Vocês anulam uma palavra de Deus por causa das vossas tradições. Porque os pais modernos da igreja estabeleceram essas coisas e colocaram Jesus no bolo. Quando Jesus, em todos os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus celebrava a Páscoa com os judeus e não era com todo mundo, era apenas com os apóstolos. E lá na lei já dizia que o gentio, aquele que não era judeu, não podia comer a Páscoa, a não ser se fosse circuncidado. Vocês enganam as pessoas dizendo: se você comer um pedacinho de pão hoje e beber um copinho de suco, você tem comunhão com Deus. E o que ele disse para mim foi isso: eu não posso mexer, nós não podemos mexer na tradição. Eu falei: por que o senhor pede dízimo, se dízimo não é dinheiro, sempre foi alimento? Cadê Jesus pedindo dízimo na Bíblia? Cadê os apóstolos pedindo dízimo? Ele disse: Celso, se nós não pedirmos o dízimo, a obra de Deus vai falir. Eu falei: e o que é a obra de Deus? Porque é assim que tem que ser. Você tem que questionar para aprender. Os discípulos perguntavam a Jesus. Mas Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que por Deus foi. A obra de Deus é crer na obra de Cristo e acabou. Então nós temos que ensinar essas verdades, e isso só pode vir
com olhos iluminados. Amém? Sendo assim, está aberto agora para as perguntas dos irmãos, tá bom? Podem começar, fiquem à vontade. Vocês que vão ouvir na gravação, estão ouvindo na gravação, vendo na gravação, perdoe aqui porque algumas pessoas vão perguntar e eu vou ter um tempinho aqui para responder, então vá tendo paciência com o irmão, tá bom? Primeira pergunta. Sim, meu irmão. Baseado em Mateus, capítulo 1, verso 10, que fala sobre como orar. O discípulo perguntou a Jesus como devemos orar. E no verso 10, eu gostaria de entender esse versículo, que diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versos 10. Obrigado, meu irmão, pela sua pergunta. Bom, eu vou repetir aqui a pergunta porque os irmãos na gravação querem ouvir. A pergunta do irmão foi sobre a oração que os discípulos perguntaram a Jesus como devemos orar. Então vamos ver o que foi que Jesus disse acerca da oração. É uma pergunta interessante, o irmão já, como diz o sistema, o irmão já me colocou aqui na prova. Mateus capítulo 6, no versículo 10. Olha lá, cadê Mateus 6, 10, diz assim. O versículo 10 é quando Jesus está ensinando, né? Os discípulos perguntam, eu vou começar aqui no versículo 9. Jesus disse assim: portanto, vós orareis assim. Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso? Venha a nós o teu reino, foi a pergunta do irmão. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Bom, vamos lá. Primeiro que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida e falada hoje. Era um modelo. Jesus estava dando um exemplo de como os discípulos deveriam se referir ao Pai em oração. Primeira coisa que nós precisamos entender: naquele momento que Jesus está dizendo venha a nós o teu reino, ensinando aquele modelo de oração, o reino ainda não tinha chegado. Por isso que ele está dizendo venha a nós o teu reino. Eu vou ser rápido aqui nessa explicação porque ela é bem simples. João Batista estava pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus continuava pregando e dizendo: o reino está o quê? Próximo. Então o próprio Jesus já dizia que o reino estava próximo. O reino não estava para acontecer do tempo que ele falou há 2000 anos atrás. Você sabia que tem crente hoje na igreja esperando o reino de Deus? E continua orando assim: Senhor, venha a nós o teu reino. Calma aí, irmão. Calma, irmão, vamos entender. Jesus estava vivo, ele ainda não tinha ido para a cruz, portanto o reino estava próximo, mas não tinha chegado ainda. Quando ele naquela cruz abriu seus braços, João capítulo 19, versículo 30, e ele declarou tetelestai, ou seja, está consumado, o reino chegou. Porque o reino de Deus foi inaugurado no sangue da nova aliança. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus, o reino não estava mais próximo, o reino já tinha chegado. Ô irmão Elcio, como é que você me prova isso? Usando a Bíblia. Por favor, abra aí Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que é que diz aí Colossenses? Capítulo 1, versículo 13. Jesus de Nazaré estava pregando que o reino estava próximo. Ele morreu e ressuscitou. O que foi que Paulo disse? Depois da morte e ressurreição. Colossenses, capítulo 1, versos 13. Quem pode ler aí, por favor? Fique à vontade. Parou?
o qual nos tirou, disse Paulo, do poder, da potestade ali é poder, do poder das trevas, treva lá do grego é escuridão, é ignorância, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu. Houve uma mudança geográfica, não literal, mas no sentido pactual. Eles estavam presos no império das trevas, estavam presos no poder das trevas, na ignorância, e eles foram transportados para o reino do seu amor. Então o reino foi estabelecido quando Jesus morreu e ressuscitou. A partir da morte e ressurreição de Jesus, todos os filhos de Deus já se encontram no reino de Deus, porque reino é diferente de paraíso eterno. Por isso que o ladrão lá na cruz, havia dois ladrões, um na direita e um na esquerda. O da direita disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas irmão Elson, você está equivocado. A Bíblia não diz que foi o da direita que disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A Bíblia diz que um ladrão disse, mas não disse que ele estava na direita. Claro que ele estava na direita. Por que ele estava na direita? Você sabe? Porque Jesus disse que no reino dele as ovelhas estariam à sua e os bodes à sua. Então ele era um filho de Deus, embora ele fosse um ladrão. Aí ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu. Aí ele olhou para o colega da esquerda, que era um bode, que era um filho da perdição. Ele disse: nós estamos aqui. Olha a consciência, irmão, olha a consciência. Nós estamos aqui na cruz porque os nossos feitos, as nossas obras nos condenou a isso, porque era uma condenação romana, ser crucificado. Aí ele olha para Jesus e diz assim: mas este aqui, isso é forte, né, irmão? Nada ele mereceu, nada ele fez para estar aqui. Aí o bode: se tu é filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Porque o conceito de salvação para o filho da perdição é: ele desce e me tira daqui. Mas o conceito de salvação para o filho da salvação é: eu quero estar contigo no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Te digo hoje. A tradução não é hoje estarás comigo. A tradução correta é: te digo hoje. Olha o emprego do verbo futuro: estarás comigo no reino paraíso. E por que não no reino, se o ladrão disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino? E Jesus disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso e não no reino. Por quê? Quem sabe? O reino já estava estabelecido. Só tem um detalhe: embora o reino tivesse estabelecido e aquele ladrão da cruz ele tivesse inserido dentro desse reino, mas ele não podia desfrutar. E por que ele não poderia desfrutar do reino que já estava estabelecido? Porque ele era um ladrão. E Paulo diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Nem os beberrões, nem os adúlteros e toda classe, de prática que impede você de estar reinando em vida, porque você já está no reino, mas muitas vezes você não desfruta do reino. Você sabia que tem muitos filhos de Deus que já estão no reino, mas não desfruta do reino. E por que não desfruta do reino, irmão Elson? Porque não tem conhecimento, porque os olhos não foram iluminados para entender que o reino não está lá fora, não está no céu. O reino de Deus está em cada um. O reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida, mas é o quê? Paz. Ladrão tem paz? Ladrão tem paz? Adúltero tem paz? O camarada traiu a mulher, ele já está preocupado, porque no dia que a mulher descobrir, dá de vassoura nele. Assassino tem paz? Não, porque a hora a justiça pega ele e mete ele na cadeia. Então quem pratica essas obras carnais não podem herdar o reino de Deus, embora eles já estejam inseridos no reino, mas eles não podem herdar o reino de Deus, porque eles estão praticando obras que impedem ele de desfrutar do reino de Deus. Porque ladrão, adúltero, mentiroso, cabra, desculpa a expressão, cabra safado,
não tem paz, não está praticando a justiça e muito menos vai ter alegria no Espírito Santo, né, irmão? Você pode me ver banguelo, você pode me ver sem um copo de água na geladeira, mas dentro de mim existe uma alegria que ninguém tira, porque é o reino de Deus. E você também. Irmã Antônia, pergunta. Respondido, irmão? Então o reino já veio, por isso que a gente não ora pedindo. E era um modelo, só concluindo aqui, e era um modelo. Hoje não se ora mais assim. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a vontade do Pai já foi feita na cruz. Todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo. E o nome dele, detalhe, o nome dele já foi santificado. Por isso que Paulo disse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua, o Hamashia, ele é o Senhor. Então o nome dele já foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Então esse modelo de oração que a igreja evangélica faz é equivocada. E tem gente que ora 7, 21... É a maioria, né, irmão? Vamos orar o Pai Nosso. Essa oração é uma oração universal. É uma oração caduca, é ultrajada, ultrapassada, que não faz sentido. Então a oração hoje é a oração com a sua consciência com Deus, dentro de um entendimento que nós temos com a graça de Deus, e não repetindo frases bíblicas. A irmã Antônia tem uma pergunta. Graça e paz. Sim. A respeito do tempo, não é isso? Do tempo, sim. Bom, vamos lá. A respeito do tempo, primeiro que a gente vive em um modelo de calendário romano, né? Foi Roma que estabeleceu essa contagem em ordem crescente, não é isso? Do zero... É calendário romano? Me ajuda aí, irmão. Do zero subindo, né? Mas antes era decrescente, tá? Então antes era do fim, ou aliás, do fim para o zero, tinha que zerar a conta. Então, antes de Jesus de Nazaré, antes de estabelecer esse calendário romano que nós conhecemos, era em ordem decrescente, os números iam caindo. Por isso que a gente falou aqui que o templo de Salomão foi destruído em 586 antes de Jesus. Isaías apareceu profetizando em 730 antes de Jesus, né? E aí o tempo veio zerando. Segundo a teologia moderna, há uma divergência aí. Dizem que Jesus de Nazaré, ele nasceu no ano 4 do calendário romano. Se ele nasceu no ano 4 do calendário romano, Jesus não morreu com 33 anos, como a gente acredita. Jesus morreu então com 29. 33 menos 4. Então Jesus teria morrido com 29 anos se ele nasceu no ano 4. Se ele nasceu no ano 0 do calendário romano, então tá tudo certo, tá bom? Então acerca do tempo, é isso, era decrescente, e agora a gente está, depois do calendário que nós temos, né? Esse calendário crescente que vai subindo, né? Você vê que até nisso é uma contradição. Se lá no Antigo Pacto Deus já havia profetizado o fim dos tempos, o fim do tempo chegou no ano 70. Que a partir, né, da primeira era cristã, mudou-se o calendário. Então por que é que as pessoas, os futuristas, lançam profecias da Bíblia para um futuro incerto, sendo que o calendário era diferente e zerou? Se zerou, acabou. E é por isso que nós acreditamos que todas as profecias bíblicas já se cumpriram em Cristo. Não tem nada para o futuro. Nós, preteristas completos, acreditamos que tudo se cumpriu em Cristo. Por quê? Porque todas as coisas apontavam para... E irmão Elcio, você tem prova disso? Claro, na Bíblia. Eu vou só citar 2 versículos. Se você quiser, anota aí, depois procura. Mateus capítulo 11, versículo 13. Disse Jesus de Nazaré: todos os profetas e a lei profetizaram até João, que foi o último profeta. E Jesus estava no cumprimento da lei. Jesus foi a última manifestação na lei. Lucas capítulo 16, no versículo 16, Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Aí Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Aí Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas, todas,
Todas as coisas congregaram, convergiram em Cristo. Então, o que era o fim dos tempos, ou o fim do mundo? Era um fim de um conceito pactual. Fim do mundo não era o fim do cosmo, não era o fim da terra, como a igreja acredita. Até porque Salomão, na sua carta lá em Eclesiastes, ele dizia: vem geração e vai, e a terra permanece até 2022, para sempre. A terra, o mundo cosmo não vai explodir. Imagine que Deus fez bilhões de estrelas, bilhões ou milhões de planetas que a ciência não descobriu ainda, e do nada Deus vai explodir só porque a pessoa acredita, interpreta a Bíblia ao pé da letra e dentro de uma cronologia humana. Não faz sentido, irmão. Segura aqui. Tinha outra pergunta além dessa, né? Esse é o tempo que eu falei. Qual era a outra pergunta? Pedir a Deus alguma coisa? Em oração? Olha, pedir a Deus em oração fica algo rotulado como religiosidade. Pedir a Deus. Porque tudo que a gente pede, porque esse nome oração, às vezes fica na mente das pessoas como algo místico. O que é oração? Oração é um diálogo. Eu estou aqui dando uma palestra, eu sou orador da manhã, não é isso? Eu estou aqui fazendo uma oratória. Então a palavra oração, ela fica na mente do religioso achando o seguinte: presta atenção se não é assim. Se eu pedir, Elcio, se eu pedir a Deus alguma coisa assim, do nada eu estou assistindo lá em casa a Netflix, aí do nada eu digo assim: Deus, me dá um carro. Pedir um carro a Deus. Isso eu tranquilo na minha, racionalmente falando. Agora, se eu sou um religioso, esse pedido parece que não sai, né, Edvaldo? Não sai com poder. Não... Aleluia, calma, minha irmã, deixa eu interpretar aqui. Aleluia, Xaramanaia. Deus, eu te peço, mas eu te peço com muita fé. Aí Deus está assim, ó. Senhor, eu preciso de um carro. Quem não precisa, né? Aí você vai trabalhar, você vai investir em negócios, aí um dia você compra um carro. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu. Amém, que você foi grato a Deus que Ele te deu força e saúde para trabalhar e conquistar. Mas teve gente que nem pediu e foi lá, trabalhou e conquistou. E não foi Deus também que permitiu? Foi. Então, oração é diálogo. Tudo que eu preciso, eu vou pedir primeiramente a quem? Eu só peço a Deus, irmão. Eu falei para irmão, eu tenho que fazer uma bateria de exame aí, que eu não estou me sentindo muito bem ultimamente, que já estou chegando à coroa, né? 40 anos. Senhor, restaura minha saúde. Eu peço a Deus, Senhor, coloca aí um médico, um medicamento legal, e a gente vai à luta. Mas eu vou ficar, Senhor, me dê. Sim, eu peço e vou à luta. Então pedir a Deus é você pedir naturalmente, como você pede um favor ao irmão, sabendo, isso é muito importante, que nada que você vier a fazer vai impressionar Deus para Deus te dar alguma coisa. Senhor, é isso que o sistema ensina. Traga seu tudo para o altar, que eu vou colocar Deus na parede e Deus é obrigado a lhe dar. Ó, escute aqui. Você pode dar carro a Deus, casa, fazenda para Deus, tá? Você pode fazer o que você quiser. Você nunca vai comover Deus te dar alguma coisa por causa de sentimentalismo ou por causa de propostas. Deus não é agiota, Deus não dá nada a juro. Deus dá tudo gratuitamente por sua maravilhosa graça, vontade. Acabou. Não tem esse negócio de impressionar Deus. Eu lembro que quando a gente começou a reunir os irmãos há quase 7 anos atrás, os pastores do sistema religioso, eles diziam assim: vai fechar, porque a igreja sem dízimo não tem como manter. Olha, daqui um dia está tudo perdido, porque eles estão roubando a Deus. Eu quero ver esse povo prosperar. Queridos, eu não me arrependo nunca. Prosperidade nós temos agora em todos os aspectos. Eu fico feliz quando eu vejo irmãos aqui no nosso meio que dizem assim: irmão Elcio, eu estava no sistema, meu irmão, dando dízimo, fazendo campanha, eu não tinha uma casa para morar, hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro. Dá dízimo? Não. É forçado estar aqui congregando? Não, vem quando querem.
E por que são prósperos? Porque houve uma liberdade na mente proveniente de Cristo. Amém? Amém, minha irmã? Então pedir a Deus é algo voluntário. Aí detalhe, eu peço a Deus, mas significa que Deus tem que me dar tudo? Não. Paulo, o apóstolo Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Resposta de Jesus, ó: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nem Paulo, eu estou dizendo nem Paulo porque Paulo foi aquele que começou a pregar essa mensagem, nem ele teve os seus desejos realizados por Deus. Então quem somos nós para dizer assim: ah, mas eu sou crente e eu estou na graça, tudo que eu pedi Deus me dá? Não é assim. Eu peço muita coisa a Deus, se, ao condicional, se estiver alinhado à vontade de Deus, Ele realiza. Se não estiver, não adianta eu ficar gritando: não. É melhor me aquietar, é melhor ficar em paz, porque Ele sabe o que é melhor para mim, tá? Então Ele sabe o que é que Ele tem para mim, não adianta eu ficar desesperado gritando. Eu já contei isso várias vezes. Meu sonho era ser lutador profissional de boxe e viajar o mundo. E aí eu vou e eu peço a Deus, e eu faço jejum e eu me consagro. Onde é que eu estou? E detalhe, eu não troco isso aqui, essa palavra, esse conhecimento, por nada. Não tem dinheiro que compre isso aqui, porque eu me sinto realizado com o que Deus faz na minha vida. E é assim que tem que ser. Amém? Sandro. Jesus diz assim: todo espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, e não sai, e voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Isso acontecerá também nessa geração má. Nessa geração má, né? Qual a referência, irmão? A referência aqui é sobre os 7 espíritos. 7 espíritos, sim. Você ouviu muito falar que você sai do você volta os 7 espíritos. É Mateus, é? Mateus 12, 43, 44. Pronto. A pergunta do nosso irmão aqui foi Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Quando Jesus está ensinando que ele varre, adorna a casa, ele tira e expulsa os espíritos imundos, e aquela casa fica limpa. Mas, se aquela pessoa não vigiar, se aquela pessoa não se policiar, vem aquele espírito que saiu, ele vai e traz mais 7 espíritos para aquela casa que já estava limpa. E o estado daquele homem, então esqueça a casa, e o estado daquele homem será pior do que o do primeiro. Agora vamos entender, o problema é justamente aí. A religião pega essas expressões, queridos, Jesus falava muito por meio de parábola, enigma. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram assim: por que para nós o Senhor fala abertamente, mas para eles o Senhor fala por meio de parábola, enigma? Aí Jesus disse: porque aos filhos do reino foi dado a conhecer, a eles não. Então Jesus estava falando para uma geração má. Jesus não estava falando para Pedro, Tiago e João que andava com Jesus. Jesus estava falando para um povo que não recebia a sua palavra. Era uma geração má e perversa. Então o que acontece? Jesus estava, por meio de parábola, falando o seguinte: o homem está lá sujo, imundo. O homem, não é a casa, e ele usa a figura da casa. O homem está lá sujo, imundo. O que é um homem sujo e imundo, irmão? Precisa desenhar? É uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa que causa o mal, é uma pessoa que está preso a alguma situação. Eu posso usar aqui como uma figura, alguém que está lá viciado no alcoolismo ou nas drogas, na prostituição, no engano, sabe? 171, compra e não paga, não honra com seus compromissos. É uma pessoa que está sujo mentalmente falando. Aquilo ali está falando de uma consciência. A consciência daquele homem está imunda, suja.
vê maldade em tudo? Paulo disse: tudo é puro para os... mas para os contaminados, tudo é imundo, tudo é impuro. Então aquele homem está sujo. Aí Jesus estava falando que ele vem e e varre a sujeira daquela casa. Limpou. Foi isso que ele fez em cada um de nós. Foi isso que ele fez em você. A palavra de Cristo limpa a mente da pessoa que está suja. João capítulo 15, versículo 3, disse Jesus: vós já estáis limpo pela palavra. João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra limpa. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27: a igreja está limpa, lavada com água pura, a água da palavra. Então alguém que estava com a consciência suja, imunda, essa casa estava contaminada, aí Jesus veio e limpou, tirou essa sujeira. O evangelho nos educa, disse Paulo, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, trazendo a consciência pura. Então a graça de Deus vem, a palavra vem, limpa a mente, limpa a casa. Uma vez que esta casa está limpa, você precisa irmão, vocês estão entendendo? Vocês têm olhos iluminados. E aí a graça limpou a tua mente. Então não se deixe agora levar por vento de doutrina ou por suas paixões, para que não se contamine novamente, e o estado vai ser pior do que a primeira vez. Aí você pode perguntar: mas por que Jesus usou o número 7? Querido, número 7, os judeus trabalhavam muito com essa coisa de numerologia. Paulo disse: eu fui ao terceiro. Para os judeus eles tinham a concepção de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo céu, que eram níveis de conhecimento de Deus, de inteligência do divino. Paulo disse que foi o terceiro céu. Então o número 7, que era uma numerologia do judaísmo, sempre esteve impregnada no meio do povo de Deus. Jesus usa aquilo para falar para aquela geração e não para a nossa geração. Deixa eu tomar água porque é tenso, né? Então Jesus disse que ele limpa a casa, e aquele espírito, o espírito ali está falando de sujeira, de podridão. É uma expressão. Quer ver uma coisa? Quer ver agora pegar vocês? Quando alguém, no nosso tempo, quando alguém anda muito sujo, o que é que nós dizemos? Tem uma linguagemzinha aí que a gente usa, não sei se ela lá no meu tempo: espírito imundo ou espírito de porco. É espírito de porco, né? Às vezes lá em casa, quando eu demoro para tomar banho, minha esposa olha: vai tomar banho, porco? Espírito de porco? Não sou porco não, você vigia, não? Eu tô só... Não, vai que ela diz que é verdade, tô quebrado. Então, espírito de porco, vai se limpar, não é isso? Eu dou um Danone a Safira dentro do carro, Safira derrama. Ô Safira, que sujeira! Aí Jesus disse que expulsou aquele espírito, é uma força de expressão. Aí aquele espírito saiu, aquela sujeira, mas aí foi lá, trouxe mais 7 para a casa que estava vazia. A casa estava limpa. É igual quem recebe a palavra da graça e de repente: velho, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, tudo é lícito. Aí esquece da parte que Paulo disse: mas nem tudo convém. Aí começa a se sujar. Aí Pedro, que entendeu essa linguagem de Jesus, Pedro fala como diz o verdadeiro provérbio, porque Salomão também já tinha falado: o porco voltou ao lamaçal e o cachorro voltou a comer do próprio. Está vendo que Pedro está falando de homens, de pessoas que voltam às velhas práticas? Esse é o sentido, não tem nada a ver de: não, irmão, é porque o meu pastor falou ali que ali foi um demônio que estava usando a vida. Jesus expulsou o demônio foi lá, e aí o demônio disse: sabe de uma? Eu estava lá naquela vida, eu estava possuindo aquela pessoa, mas aí Jesus de Nazaré veio e me expulsou, sabe de uma? Isso é o pastor religioso que interpreta dessa forma. Tranca a rua, Exu Mulambo.
Não está na Bíblia esses demônios, né? É tudo folclore da África, né? Tem alguma pombagira aí? Tá, a pombagira grita de lá. A pombagira, vigia, viu? A pombagira grita de lá. Não, lá ela está ocupada. Chama aí a tua prima. Aí vem lá a pombagira. Tem aí o espírito do adultério. Aí vem o machão, né? Porque a mulher traiu na igreja é pombagira. O homem traiu é o espírito da prostituição. É como os homens diziam, né? Segura a sua cabrita que meu bode está solto. Aí ele chama lá mais uns 6, né? Porque ele já tem ele, que foi expulso. Ele chama mais uns 6 pseudo-demônios e volta. E aí possui aquela pessoa. Uai, aquela pessoa fica assim. Aí ele vai logo para a igreja da pomba. Aí o pastor da pomba diz assim: quem está aí? Você que estava aí saiu e o outro veio. Aí como eles não sabem o que inventar, sabe o que é que eles dizem? Sabe o que é que eles dizem? É porque tem muitos. É mais de 7, sabe o que é que eles dizem? Isso aí é legião. É a legião. Você sabe o que é uma legião? Quem sabe o que é uma legião aqui? Que a Bíblia fala. Legião de demônios. Legião de soldado. Quem sabe o que é uma legião? Queridos, legião na Bíblia era uma referência aos soldados romanos. Legião corresponde a 60 mil soldados. O gadareno, e aqui eu respondo a uma irmã também do YouTube, minha irmã que perguntou sobre o gadareno e ela queria entender. O gadareno era um homem perturbado mentalmente, problemas psíquicos. E aquele homem era tão perturbado, era alguém que tinha uma depressão profunda, que não tomava diazepam porque não tinha na época. Não, tem outro mais forte aí, quem sabe aí? Hein? Refotril, né? Refotril? É isso, o gadareno não tinha Refotril. Sim. Vendo aí? Então o gadareno era uma pessoa perturbada, uma pessoa cheia de problemas psíquicos. Tanto é que ele dormia onde? No cemitério. Na minha cidade havia uma pessoa perturbada que precisava de 4 a 5 homens para domar o índio. Ele chamava índio grandão, porque ele saía quebrando porta de loja, batendo em todo mundo, e os homens tinham que pular em cima dele, porque ele estava cheio para a religião, cheio de... Agora interessante, uma agulhada nele, pim! Expulsava o demônio, acalmava na hora, aqui, né? Acalmava na hora. Porque não era demônio, era problemas psíquicos. O gadareno estava perturbado mentalmente. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, irmão. O gadareno era um filho de Deus. Estava lá perturbado, se cortava. Você já viu pessoas do tipo, irmão? Você já viu vários gadarenos na sua vida que se recuperaram? A pessoa estava lá perturbado. Quando ele viu Jesus, ele correu, se prostrou aos pés de Jesus. Vieste me atormentar antes do tempo. Aí a religião vai interpretar, porque o texto não diz que o gadareno mudou a voz. Vieste me atormentar antes do tempo. Não. O gadareno, aquele homem lá de Gadareno, era uma referência à cidade de Gadara, tá? Era a cidade de Gadara, aquele homem estava lá. Não era o homem gadareno, era na cidade de Gadara. Então, aquele homem veio e vieste me perturbar, me atormentar antes do tempo. Aí Jesus pergunta: quem és? Você vai fazer que não aconteça, mas a gente vai se consultar com alguém, com o médico, por exemplo. O médico pergunta o quê? O que é que você está sentindo? Você vai falar. Alguém vai se consultar com um psicólogo. O que é que você tem? O que é que você sente? Quais as tuas emoções? Quais os teus medos? Simplesmente Jesus perguntou: quem é você? Jesus não sabia. Jesus queria que ele confessasse o que era que estava acontecendo com ele. Jesus estava ali para ouvir. Como Jesus ouviu aquela mulher de Samaria. Como Jesus ouviu Nicodemos. E ele disse: eu sou legião. Legião? Quem era a legião? Os soldados romanos que passavam lá na cidade de Gadara com seus escudos. Mais de 60 mil soldados. 60 mil soldados. E ele teve aquilo como uma referência. Você sabia que tem gente perturbada? Tem aí muitos aí na mídia. Tem um aí que diz que é Cristo. Você ouviu falar? Eu sou Cristo. Cristo.
Tem gente tão perturbada na igreja que diz que é profeta. Eita, agora estreitou. Tem gente perturbada na igreja. Escute aqui, corta aqui para mim. Tem gente perturbada na igreja que diz que é profeta. Eu sou profeta de Deus. Mas como assim? Se Jesus disse que o último profeta era João, e tu diz que é profeta, irmão? Ah, entendi. Tu é um falso profeta. Porque não é verdadeiro. Porque o profeta verdadeiro, o último foi João. Ah, irmão Elcio, mas você não crê no dom da profecia que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 11? Uns Deus colocou na igreja como profeta. Sim, creio sim. Mas isso foi quando? Para a formação da igreja do primeiro século. Profeta, evangelista, doutores. E detalhe, eram dons. Ele deu dons aos homens. Não é que a pessoa é. A pessoa tem o dom, é diferente. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu não sei porque vocês congregam nessa igreja que não tem pastor. Tem sim, só que o pastor não sou eu. O pastor é o próprio Pai. É Deus. Eu estou pastoreando, orientando nesse sentido. E eu não posso nem usar essa frase pastoreando, porque pastorear era para pastorear ovelha. E Jesus se utilizava daquela cultura para dizer que ele era o bom pastor que cuidava das suas ovelhas. Primeiro, vocês não são ovelhas, vocês são filhos. Então eu não sou pastor, eu tenho o dom de orientar dentro da palavra do pastor, isso é um dom. Mas eu não sou pastor. Então quando alguém diz na igreja, eu sou profeta, ele está perturbado. Não vou dizer perturbado, mas ele é... Falta conhecimento, né, irmão? Falta conhecimento. Porque a lei, os profetas duraram até João Batista. É igual alguém dizer para você sacrificar no altar. Como assim? Venha sacrificar no altar. Está chegando o final de ano aí, viu? Esse é o tempo que eles pedem para sacrificar no altar. Mas o que é um altar? Ah, irmão, altar é isso aí onde você está. E tem lugar que eles colocam, lugar mais alto, né? Para mostrar superioridade. Minhas ovelhinhas, vocês querem que eu seja pastor ou profeta sobre a vida de vocês? Aí o rebanho grita: Bé! Profeta! Aí ele chama aquilo ali de altar. Venha no altar, que o pastor de vocês vai colocar a mão em vocês. Querido, é só pesquisar, tem que ter olhos iluminados para entender. Por favor, eu não vou falar para vocês não, que vocês estão aqui já ligados. Eu vou falar para alguém que vai entrar aqui na gravação. Você que faz parte da igreja X ou Y, chega no Google, estou dando a dica. Chega no Google e pesquisa assim: altar da Bíblia. O que é? Só faça isso no Google. O que é altar na Bíblia? Altar dos judeus. Procura lá. Aí vai aparecer lá: uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de bronze por dentro para aguentar fogo, né? Com 4 hastes, ou seja, para as pessoas segurarem, carregar, 4 bastão. Com 2 metros e pouco de profundidade, com 1 metro e pouco de largura e com mais 1,20 m de altura. E dentro dessa caixa era jogado o quê? Sacrifício. Deus pediu sacrifício. O judeu trazia para o sacerdote pegava o cordeiro, emolava o cordeiro, matava o cordeiro, jogava o cordeiro dentro daquela caixa quadrada de madeira de acácia. Isso que era o altar da Bíblia. O levita vinha, trazia as lenhas, o outro vinha, trazia o fogo, e era um fogo da lamparina, um fogo específico. Não era fogo estranho, porque se trouxesse fogo estranho, era eliminado na hora. Quem assistiu a novela na Record? Você está ligado? Não tinha que trazer fogo estranho. Tinha que trazer o fogo que estava lá no cartiçal, né? Nas lamparinas lá, tinha que pegar aquele fogo lá e voltar. Aí Deus disse: o fogo arderá continuamente no altar e não se... Porque se o fogo apagasse, era sinônimo que o povo não estava sacrificando mais. Então Deus já não estava se relacionando com o povo, porque o povo não queria se relacionar com Deus. Então o altar da Bíblia era isso. Mas o pastor, sabido que ele não é bobo nem nada, ele construiu uma plataforma elevada, que tem aí nos shows de música. Ele subiu e disse assim: isso aqui é um altar, eu sou teu sacerdote, você
Faz de conta que você é do povo judeu, então venha sacrificar aqui no altar. Aí você vai lá e pega uma pomba. Pode não? Não, não pode. Você vai lá, pega um cabrito. Não, não pode. Ô pastor, mas lá não sacrificava animais? Mas o sacrifício agora é moderno. Eu não quero mais um cordeiro não. Agora você vai ali, pega um envelope. Aleluia. Trim, trim. Você pega o envelope e traga aqui. Traga essa ovelhinha, tem que ser simbólica. Tem que ser uma ovelhinha simbólica. Traga aqui seu salário sem defeito. Por quê? Porque é primícia, tem que ser o primeiro lugar para Deus. Então, antes de você comprar, eu tô ligado que você vai comprar uma roupa vermelha para vestir agora por causa do Papai Noel. Não compre sua roupa vermelha. Traga primeiro para a casa de Deus e apresente no altar. Eu vou orar por você e Deus vai te prosperar. Mais perguntas, irmão? Por favor. Temos aqui 15 minutinhos no máximo. Só para completar aí. Sim. Falou do Gadareno. Eu acho que tem muita gente que tem dúvida sobre o Gadareno, porque na hora que ele fala que ele expulsa essa legião. Sim, não concluí, né? Deixa eu concluir, verdade, obrigado. Então, ele disse legião. Aí Jesus expulsa a legião que estava na mente de quem? Do Gadareno. Foi o Gadareno que entendia que tinha legião na mente dele. Agora, tinha legião na mente? Não, porque legião eram os soldados romanos, irmãos. Mas o perturbado achava que tinha uma legião de demônio. Deixa eu corrigir aqui. O perturbado, o Gadareno, não achava que tinha uma legião de demônio. Ele achava que ele era uma legião de soldado romano. Não era que ele achava que tinha uma legião possuindo ele. Ele achava que ele era aquela legião de soldado que ele vinha passando. Perturbação. Jesus vai, cura ele. Expulsar ali é curar, irmão. Jesus cura ele e envia na concepção do Gadareno, envia a legião de demônios por porcos, para os porcos que ia passando, e os porcos se precipitam no rio. Aí veio a questão cultural pagã da época. Havia um sacrifício de porcos a um deus das moscas, um deus imundo. E o que é que Jesus faz? Jesus mostra para aquelas pessoas que sacrificavam porcos ao Deus imundo deles, que aquilo ali era mais uma prática religiosa deles, que aquilo ali não tinha significado nenhum diante de Deus. Jesus expulsa, tira aquele mal, aquela perturbação da mente do homem, lança nos porcos, os porcos se precipitam e morrem. E aí? Agora a pergunta: demônio morre? E por que os porcos morreram? Porque quem morreu foi o porco, não tinha demônio. Na mente dele tinha demônio, na mente do Gadareno tinha demônio, mas só era um mal que estava na mente dele. Detalhe, aquele homem ficou bonzinho da hora. Como eu falei, não tinha remédio para curar naquela época, então era Jesus que curava. Por isso que Jesus fazia muitas curas. Algumas pessoas dizem hoje: ô irmão, então você quer dizer que hoje Jesus não cura? Querido, você está no século 21, a medicina avançou. Naquele tempo, Paulo também, que tinha unção de Deus, graça de Deus, já andava com o médico 24 horas. Você hoje não quer ir no médico porque é Jesus que tem que me curar. Sim, Jesus cura, mas procura cura. Paulo andava com o médico Lucas, que era um excelente médico egípcio. E Paulo não tinha. Paulo orava e as pessoas eram curadas. E Paulo era uma pessoa enferma. Paulo tinha problema de visão. Paulo era um enfermo. Lucas andava com ele, cuidando dele o tempo todo, irmão. Por isso que Jesus mandava muito. Você sabia que Jesus não curava todo mundo, né? Jesus curava algumas pessoas, mas em outros casos ele mandava os apóstolos e ungir com óleo, que era o azeite, para curar chagas, feridas. Naquele tempo a lepra naquele tempo atacava demais. E aquele tipo de óleo medicinal ajudava na cicatrização, na cura. Claro, eles oravam, usavam o azeite. Aí detalhe, não só era quem seguia Jesus que usava o óleo não, irmão. Quem lembra do bom samaritano? Ele também usou óleo. E não era ungido. Era um azeite cicatrizante para curar feridas. Amém? Mais alguém?
A carne de porco na cultura judaica era uma carne imunda, justamente por causa disso. Até porque a carne de porco a gente sabe que não é uma carne muito saudável. E naquele tempo não havia granja para receber injeção, não havia criadouros, né, de porcos, de fato, para que... Não tinha... Qual é o nome desse negócio aí que fiscaliza? Não tinha órgãos para fiscalizar, né? Então é isso. Então Jesus não queria, Deus não queria que o seu povo comesse algum tipo de carne imunda. E não só era o porco, né, minha irmã? Camarão também não podia, né? Então havia vários tipos de situações que ele não podia. Então a carne de porco era proibida para os judeus na antiga aliança por causa disso. Hoje é proibido comer carne de porco? Claro que não. E tem carne de porco hoje que é até mais saudável do que carne de outra coisa aí. Enfim, meu irmão Jackson, o corpo de Jesus de Nazaré. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então a palavra, o verbo de Deus, lá do Gênesis, né? Quando Deus dizia haja, era o verbo, haja, haja. Então o haja de Deus lá do Gênesis, porque Deus é espírito. O homem não pode contemplar Deus, Deus é espírito. Então o haja de Deus, o verbo de Deus lá do Gênesis, se fez carne em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante, diz que ele nasceu debaixo da lei, sob a lei, nasceu de mulher. Então o nascimento de Jesus foi um nascimento natural, tá bom? Jesus nasceu com carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, carne e sangue. Então Jesus nasceu, né? Jesus de Nazaré, o homem, o filho do homem não é Deus, o filho do homem. Deus é o Cristo, o Messias que estava em Jesus. Jesus era apenas um envelope. Elson não é filho de Deus, Elson, porque isso aqui é carne, e a carne volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Filhos são os espíritos, você tem um DNA divino, isso é carne. Então Jesus veio, Deus veio e participou de carne e sangue, se revestiu de carne. Então Jesus de Nazaré estava cumprindo um propósito, porque na lei de Moisés alguém tinha que derramar sangue. Deus, sendo espírito, não tem sangue, então ele teve que se revestir de carne para ter sangue. Amém? E aí ele foi para a cruz, morreu, derramou sangue, remiu, resgatou os judeus que estavam debaixo de um pacto que exigia derramamento de sangue. E o sangue que resgatou os judeus cobriu os gentios no sentido de nos aproximar de Deus. Mas o sacrifício de Jesus de Nazaré não foi por você, foi pelos judeus, que o pacto deles exigia sangue. Agora, a graça de Deus, as bênçãos do pacto, nos cobriu e nos tornou perfeitos diante de Deus. Então Jesus de Nazaré foi, morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou ali com os discípulos, comeu um peixinho, comeu um pedaço de pão. Do nada ele atravessava uma parede, com o corpo glorificado, atravessava uma parede. Tomé chegou e disse: se eu não tocar, eu não creio que ele ressuscitou. Tomé tocou, viu ali a mão, né? Viu a lateral dele furada. Tomé tocou e ele já tinha ressuscitado, mas ele estava ali com o corpo ainda sendo glorificado. Mas como aquele corpo estava ali sendo glorificado e atravessava a parede? Querido, ali era o próprio Deus encarnado. Como é que a gente vai explicar Deus? Ele foi o único que fez isso. E detalhe, ele foi visto mais 40 dias com os discípulos, pelos discípulos. Ficou mais 40 dias na terra, comendo, bebendo, instruindo os apóstolos. E isso depois da ressurreição. Se ele não tivesse ficado os 40 dias, ninguém acreditaria que ele tinha ressuscitado. Por isso que ele ficou esse período. E depois ele disse: olha, agora eu já fui glorificado, já fiz o que eu tinha que fazer, já deu testemunho, eu vou para o Pai. E aí ele subiu. E as pessoas viram ele subindo. E aí ele sumiu. A pergunta do nosso irmão Jacques: o que aconteceu com aquele corpo? Que era de carne, morreu, ressuscitou, e depois as pessoas viram subir.
O mesmo que aconteceu com, não o mesmo, mas Enoque foi transladado, sumiu de um lugar e apareceu em outro lugar. Enoque, queridos, uma coisa bem interessante aqui que tem a ver, Enoque não foi transladado para o céu não, viu? Enoque foi transladado de um lugar para outro, Deus tomou para si, tirou de um ambiente que ele vivia e levou para si, mas levar para si não significa que levou para o céu, levou para outro lugar, como Elias, que foi arrebatado na carruagem de fogo, e tempos depois, todo mundo achando que Elias tinha morrido, porque Eliseu já estava exercendo o ministério no lugar de Elias, e Elias aparece tempos depois, pregando em outro lugar. Como Filipe, que o eunuco de Candace ia passando, e Jesus disse, vai lá e prega. Filipe sumiu. Mistérios que acontecia lá no início da igreja primitiva, que não acontece mais. Sumiu. Então quando Jesus foi subindo com aquele corpo que ainda, embora ressuscitado, ainda era palpável, o que aconteceu com aquele corpo que foi subindo? Desapareceu. E ele se tornou o que agora? Deus, sobre tudo e sobre todos, eternamente. Porque agora nós entendemos que ele já entregou o reino ao Pai, para que Deus fosse tudo em todos. Não existe mais aquela manifestação de Jesus de Nazaré, e é por isso que a gente não prega aqui, em nome de Jesus de Nazaré, porque aquela manifestação acabou. Agora ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Deu pro irmão entender aí? Deu? Pronto, agora, não, tem um irmão lá atrás primeiro, depois tu pergunta, porque ele levantou a mão primeiro. Nosso irmão lá, viu? Vem, meu irmão, diga. Foi você mesmo que fez a pergunta? Perguntou não? Então vem, minha irmã Cleo, venha. Qual a sua pergunta, mulher? Sim. É isso que a irmã quer fazer? Quer saber? Seja generoso, quem semeia colhe. Pronto, próxima pergunta. Não, é só isso mesmo. Viu, Cleo? Não estou zombando não, mas é isso, é ser generoso. Quem semeia colhe, só isso. A alma generosa prosperará, ou seja, quem cuida de alguém também será cuidado. Entendeu? É uma força de expressão, não é para você pegar o pão e jogar no rio. É para você pegar o pão e jogar sobre alguém. Dá alguém. É uma força de expressão, não tem mistério. O problema do sistema é espiritualizar a coisa. Amém? Amém, minha irmã? Querido, 5 minutinhos aí, a última pergunta. 5 minutinhos, a última pergunta. Ninguém perguntou, meu irmão vai perguntar. Sim. Sim. Vamos lá. Primeiro que tudo foi consumado no plano espiritual, né? A gente tem que entender isso. O que foi consumado? A obra de Deus em Cristo. Foi completa. É como se eu trabalho de predeiro, eu pego uma construção, alguém me empreitou aquilo, né? Eu terminei a obra, entreguei o dono, não é isso? Eu vou ficar dentro daquela obra fazendo o que se não é minha? Se vacilar, eu nem posso entrar mais lá, porque, né? Tem dono, tem portaria, aquela coisa. Porque eu concluí a obra e entreguei. O que foi que Jesus fez? Está consumado. Ele concluiu a obra que ele veio fazer. E qual foi a obra que Jesus veio fazer? Remir os judeus que estavam debaixo de um pacto de condenação e morte. Nós temos que entender, abençoado, que hoje existem algumas leis em certos países que praticamente seguem a linha ali ainda do judaísmo. Tem lugar, por exemplo, os rabinos, o islamismo, por exemplo, o ladrão é cortado a mão. Roubou de novo, corta o pé direito, se eu não me engano. O Oriente Médio, essas práticas aí. Então existem leis severas lá. Roubou, corta uma mão. Roubou de novo, corta um pé. E vai ter que trabalhar sem um pé, sem uma mão. E aí vai decapitando aquela pessoa. São as leis dele. A lei de Deus, a lei de Moisés para os judeus consistia em 603 ordenanças. A mulher que era pega em atos de adultério, o homem e a mulher tinha que ser apedrejada, morria na hora. O homem e a mulher. Não era como João 8 que levaram só a mulher e deixaram o homem. Talvez porque o homem fosse obreiro.
da igreja lá deles. Levaram só o homem. Então, havia pecado na lei que João disse: tem pecado que não precisa orar, não adianta orar porque é digno de morte. Há, porém, pecado que por isso eu digo que vocês podem orar porque não é digno de morte. Por exemplo, alguém quebrava o sábado, não precisava matar aquela pessoa era disciplinada. O filho de alguém desobedecia, levava para o sacerdote, a moça que casasse e mentisse para o pretendente dizendo que era virgem e ela já tivesse sido tocada por outro homem, apedrejada. Isso era a lei de Moisés, era um ministério de condenação e morte. Então o que foi que Jesus veio fazer? Cumprir essa lei. E para cumprir essa lei, alguém tinha que morrer pelo povo. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é que pecado? A transgressão da lei. Porque a lei dava força a lei era boa, mas o homem transgredia, não conseguia cumprir os mandamentos. O salário do pecado era a morte. Aí veio o presente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele cumpriu a lei, foi para a cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que quando alguém diz assim: a igreja, você está debaixo de maldição. Não, você não existe maldição na sua vida. A maldição era para quem estava na lei. E aquele povo foi resgatado da lei. Jesus pagou o preço na cruz. E quando Jesus pagou o preço na cruz, ele consumou a eterna redenção. Está consumado. Todas as coisas convergiram em Cristo. Cristo assumiu a responsabilidade. Bom, irmão, e isso foi no sentido físico, porque Jesus veio fisicamente e cumpriu a lei. Mas no sentido espiritual, o que foi que aconteceu? Jesus já dizia que no reino dele as ovelhas estariam à direita, os bodes à esquerda. Vaso de ira, da perdição, filho da perdição, sempre existiu, independente da lei e da graça, desde o Gênesis. Tá? Nós temos estudos aqui que Adão, ele era um filho da perdição, colocado com o propósito de Deus lá no jardim. Eva era uma filha da salvação. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Quem foi o homem? Não foi o diabo, não foi um ser espiritual, foi o homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, condenação. Então Adão era um filho da perdição porque entrou o pecado. E Eva, quem era Eva? Uma filha de Deus, uma filha da salvação. Gênesis 3,15. Houve uma promessa de Deus na vida de Eva: da mulher nascerá um varão que vai esmagar a cabeça da serpente, do mal. A serpente vai ferir seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Profecia que já apontava para Jesus de Nazaré. Ela teve 2 filhos. Quem foram? Abel e... Quem era Abel? Um pastor de ovelhas, filho de Deus. Quem era Caim? Um filho da perdição, um vaso de ira, que matou o irmão Abel. Então sempre existiu as 2 sementes desde o início, e isso continuou. Paulo, chegando a falar aos Romanos capítulo 9, ele diz: quem és tu? 9:21 em diante. Quem és tu que a Deus replica? Porventura dirá ao oleiro a coisa formada, porque formastes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa, do mesmo barro, fazer um vaso de honra e outro para desonra? Aí ele vai continuar dizendo: filhos para salvação e outros para perdição. Então, quando Deus olha para a humanidade, Deus não olha a carne, Deus olha quem é o Espírito que está aí. E os filhos de Deus são os espíritos que estão revestidos de carne. Então, os filhos da perdição, ou seja, aqueles que não têm a identidade de Deus, o DNA divino, eles são revestidos de carne, estão aí cumprindo um propósito na terra. Não tem como você dizer aquele é da perdição, aquele não. Escute bem, existe filho da perdição que mata pessoas, mas também existe filho da salvação que também mata. Existe filho da perdição que rouba, mas também existe filho da salvação que também rouba. Existe filhos da perdição que estupram. Existe filho da salvação que também comete isso porque são obras da carne. Agora, eu sei quem é? Não, só tem um detalhe: o evangelho vai educar quem é e quem não é. Os frutos vão ter que se manifestar. Eu não posso julgar quem é, mas Deus sabe quem é. Então, quando ele consumou todas as coisas, já houve uma separação definitiva: quem é filho, quem não é. Isso no plano espiritual. Mas no plano biológico, sempre vai existir vaso de honra, vaso de desonra.
Surgiu duas perguntas aí, tem que ser rápido agora. Só existe o filho da perdição? Boa pergunta do irmão. O irmão está perguntando se só existe o filho da perdição e da salvação, vocês que estão aqui na gravação, por causa do homem, no caso por causa de Adão que pecou. O que acontece? Todo mundo tem uma semente, e a semente foi deixada. Se eu planto um grão de milho, eu não vou colher um grão, vou colher uma espiga no mínimo, né? Então Adão foi o primeiro da perdição. A semente de Adão permaneceu, é conhecida como a semente da serpente. Então de Adão nasceu quem? De Adão e Eva, né? Nasceu Abel e Caim, né? Sim, mas quem era Caim? A Bíblia diz, João diz lá na segunda carta, que Caim era filho do maligno. Mas como que Caim era filho do maligno, se Caim não participou do pecado do pai, mas ele era da semente do pai? Então, a partir dali nasceu as duas sementes, a semente da perdição e a semente da salvação. Mas Adão foi o primeiro. E aí veio Caim, veio Judas, né? Porque tem gente que pensa que Judas poderia se converter, né, irmão? Jesus chamou Judas de um diabo. A palavra diabo do grego quer dizer opositor. Eu escolhi vocês os 12, João 6:70, 6:70 a 71. Eu escolhi vocês os 12. Jesus disse, um de vós é um diabo. Judas era um filho da perdição, que Jesus escolheu para estar entre os 12, porque só um filho da perdição é que teria capacidade de trair Jesus. Pedro negou, é diferente de trair. Em João capítulo 17, versículo 12, Jesus disse, Pai, dos que tu me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Então a semente da perdição sempre existiu desde Adão. A partir de Adão veio a semente da perdição e a semente da salvação. Agora uma coisa bem interessante que eu tenho que responder aqui para o irmão, porque ele pode sair aqui com essa dúvida. A semente de Adão pode virar a semente de Cristo? Não. Já vou logo dizer, não. Bode não vira ovelha. Ovelha não se transforma em bode. A ovelha, nessa leitura judaica, ela pode ser educada, mas não transformar em um bode. Bode não se transforma em ovelha. A semente adâmica, Caim, Judas e tantos homens perversos, quando João olha assim, diz, raça de víbora, semente da serpente. Quando Jesus lá em João 8 diz assim, vocês não recebem a minha palavra porque vocês têm por pai o diabo, semente de Adão, da serpente. Eles não podiam se converter nunca. Filho da perdição não se converte, porque a religião pregou assim para mim e para você. Você era um filho da perdição, mas no dia que você aceitou Jesus, se tornou filho de Deus. Não, você sempre foi um filho de Deus. Você pode ter andado eu não vou falar nome aqui, até porque hoje em dia nem podemos falar isso, mas você pode ter andado na seita que você pensar aí. Você pode ter feito sacrifício para a águia, para a coruja. Se você é um filho de Deus, você sempre foi. Agora a questão é que você não conhecia o seu pai. Você não conhecia Deus. Tem muitos filhos de Deus que não conhecem Deus. O filho pródigo foi gastar tudo, o outro ficou em casa. Quando o filho pródigo voltou, o pai fez uma festa. O que foi que o outro disse? Eu estou há tanto tempo contigo e o senhor não mata um cabrito para mim? Aí ele disse assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu, pode desfrutar. Mas ele não sabia. Então tem muitos filhos de Deus aí fora que não conhecem Deus, mas são filhos de Deus, não são filhos da perdição. Amém? O irmão Alexandre termina ali porque ele foi a última pergunta. Alexandre. Sim, Deus criou todas as coisas. Quem criou? É igual alguém dizer assim, Deus é bom. Deus não é bom? Deus é amor. Deus não é amor? Deus é justiça. Deus não é justiça? Mas quem criou o mal? Aí alguém vai dizer, foi o diabo. E quem criou o diabo? O diabo se criou, porque se o diabo se criou, o diabo é o mal. Se o mal se criou, então ele é maior do que Deus.
Então ninguém criou nada. O único criador de todas as coisas é Deus. E como você mostra isso? Na Bíblia. Isaías capítulo 45, versículo 7. Deus criou o bem e o mal, a luz e as trevas, a paz e a guerra. Quem criou o mal para invadir Jerusalém lá e derrubar o templo de Salomão? Tudo permissão de Deus. Agora, nos filhos de Deus existe uma diferença. Você tem consciência que Deus criou o bem e o mal, e Ele te conduz à prática do bem. Mas e o mal que Ele criou, querido? Sempre vai haver o bem e o mal em tudo. Sempre vai haver. O mal está no ser humano. Mas quem criou o ser humano? É igual a pessoa perguntar assim: quem criou a carne? Deus criou todas as coisas. O bem e o mal está no ser humano. Existem os filhos de Deus que praticam o mal. Também existem os filhos da perdição, que só é alma vivente. Adão era alma vivente, tá abençoado? Morreu, acabou, como se fosse animal. Adão era uma alma vivente. E os filhos de Deus que praticam, ou devem praticar, o bem. Então, mas quem criou todas as coisas? Foi Deus. O problema é, e a gente já explicou isso em várias mensagens, é que as pessoas acham que lá no céu, um anjo chamado... Eu não vou ter tempo para isso, tá bom. Não vou ter tempo, desculpe, vai render aqui, não vai ter como. Mas assista as mensagens, procure outras reuniões, para a gente estar orientando vocês, o irmão que eu sei que deve estar com algumas perguntas ali ainda, porque muitas pessoas têm essa ideia na cabeça. O mal se criou no céu, querido, o céu não entra pecado, o mal não poderia vir do céu. Ah, mas em Apocalipse diz que o diabo batalhou com Miguel no céu, mas o que era céu em Apocalipse? Eu tenho que entender. Região celestial está falando de poder, de império romano, está falando de guerra judaica. Eu preciso entender essas coisas. E para entender isso, tenho que ter olhos iluminados. Amém? Então na próxima... A árvore da vida era justamente o quê? O que era a árvore da vida? Aí a irmã resumiu aí. O que era a árvore da vida? Tem gente que pensa que era uma planta lá que estava cheia de maçã. A árvore da vida é uma linguagem simbólica, era o conhecimento do bem e do mal. Adão estava onde? No jardim, né? E a árvore estava onde? Estava onde a árvore? No meio do jardim. E a árvore tinha o quê? O fruto de quê? Do conhecimento do bem e do... E quem foi que botou aquele mal naquela árvore? Não foi Deus? Mas ele disse, não coma, o homem foi e comeu. Mas que... Não exatamente, mas o mal já estava lá, já estava no jardim, porque o mal está na mente de cada ser humano. Então Adão foi lá e pegou, Deus disse não pegue, ele foi e pegou. Agora a pergunta é, por que ele pegou? Paulo disse, não sou eu, Elcio. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, que Adão era uma alma vivente, ele era desobediente, ele foi colocado lá para pecar, porque se ele não peca, o pecado não entra. Se o pecado não entra, não entra a morte. Se a morte não entra, não entra a lei. Se a lei não entra, não tem condenação. Se a condenação não entra, não tem Jesus. Entendeu? Amém? Graça e paz. Vocês estão me perguntando demais. Ó, querido, isso aqui é... A gente